Meus irmãos felizes, eu vos saúdo na paz do Senhor. Eu saúdo todos felizes em Cristo na paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, foi nos dada a oportunidade de refletir com vocês, né, a respeito de uma passagem bíblica, um relato bíblico que o Senhor tem nos dado a oportunidade. A leitura nesta ocasião está registrada no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, versículo número 1 a seguir. Nos diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda nem com cadeias ninguém podia o prender. Por quê? Tendo sido várias vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Amém? Meus irmãos, essa passagem é bastante conhecida. Já refletimos algumas vezes, outros pregadores, outros ministrantes, enfim, outros palestrantes, a respeito dessa passagem que eu acabei de ler com os irmãos. Essa passagem do evangelista Marcos, ela sucede uma passagem também muito conhecida, que nós já tivemos a oportunidade de outra ocasião refletir com os irmãos, que foi a ocasião em que Jesus acalmou a tempestade. E qual é a correlação entre essas duas passagens que eu defini, pela graça do Espírito Santo, apresentar para vocês? Eu tenho procurado, irmãos, sempre que possível, refletir sobre Jesus, sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus e sobre os feitos do Senhor. E eu creio que é salutar sempre fazer menção do nome de Jesus. Do nome de Jesus, esse ressuscitado. Eu não vejo com muito benefício as pregações em que se não se cita o nome de Jesus. E são muitos os nossos dias, muitos pregadores que não falam sobre Jesus, meus irmãos. Falam sobre diversos assuntos, mas não falam sobre Jesus. Mas o Senhor colocou no meu coração ministrar sempre colocando Jesus no centro da mensagem. Amém? Essa passagem, ela, como eu disse, ela sucede à passagem que Jesus opera um milagre de mostrar o seu poder sobre os mares e sobre os ventos. No capítulo número 4, versículo número 35, vai registrar o termo que eu gostaria que você guardasse. Já sendo tarde, ou seja, já estava para anoitecer, quando Jesus decidiu mudar, passar para o outro lado do mar da Galileia. Interessante, meus irmãos, que ninguém se colocou ao contrário. Para que lado que seria esse? As pessoas sabiam quem estava ali, onde eles iriam. Eles iriam para sudeste do mar da Galileia, para a terra dos Gadarenos, para Gadara, uma terra de gentios, uma terra de pessoas impuras, que entre os seus costumes tinha a cultura de criar porcos. Porcos que para os judeus eram animais impuros. Pois bem, como Marcos relata nos versículos anteriores, do capítulo 4, eles enfrentaram aquela grande tempestade e Jesus demonstrou poder sobre a natureza. E o que eu quero afirmar para vocês nesse instante, quando Jesus decide ir a uma vida, a uma casa, a um projeto, a um trabalho, a uma igreja, a uma sociedade, nada pode parar Jesus. Não é a força dos ventos, não é a altura da onda que vai impedir Jesus de chegar ao seu destino e mudar a história de pessoas. Amém? Glória, pois, a Ele. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, antes de aportar do outro lado, aquele homem oprimido ouviu. E que homem que eu estou falando, meus irmãos? Aquele homem era oprimido, vivia só, triste, angustiado, sem expectativa, sem sonhos, sem projetos, sem nenhuma perspectiva de mudança na sua vida. Muito pelo contrário, ele era
desprezado pela sociedade, longe da sua família, dos seus amigos, de tudo aquilo que um cidadão de bem pode querer e prezar. Aquele homem, irmão, socialmente não tinha valor nenhum. E a pergunta que eu lhes faço nessa noite, não sei se você vai ter a oportunidade de ler nessa noite, nessa tarde, enfim, mas eu estou tendo a oportunidade de refletir nesse instante, eu estou me justificando aos irmãos do tempo, e eu lhes pergunto, quanto vale uma vida? Quanto vale a vida? E o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele sabe o valor da sua vida. Jesus sabe o quanto custa uma vida. E Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário em meu e seu favor, porque Ele sabe o quanto nós somos importantes para o seu reino. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ao ver Jesus de longe, pasmem, senhores e senhoras, como eu disse no versículo anterior, já estava para anoitecer. E naquele local não tinha luz artificial. Certamente que aquele homem teria dificuldade de ver alguém chegando à beira-mar. Mas aquele homem viu Jesus, meus irmãos. E aqui aconteceu algo extraordinário. Porque a presença de Jesus traz luz. A presença de Jesus muda o cenário. A presença de Jesus muda o ambiente. Jesus faz com que oprimidos, afastados, de longe, desenganados, consigam ver a sua luz. E foi isso que aconteceu com aquele homem. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus repreende aqueles espíritos malignos e liberta aquele homem. Também, aqueles espíritos, né, em rápido diálogo com o Senhor, rogam ao Senhor, pedem autorização para Jesus, porque todos os espíritos potestades estão sujeitos à vontade do Senhor. Eles pediram para Jesus, para que eles pudessem entrar naquela manada de porcos, e Jesus o permitiu. Mas por que Jesus permitiu que aqueles porcos fossem objeto disso? Para mostrar para o povo daquela cidade que cuidava dos porcos, que tinha o coração naqueles animais, que o porco não valia nada para Jesus. Que quem valia para Jesus era aquele homem oprimido que estava afastado da sociedade naquele sepulcro. A alma daquele homem tinha muito mais valor do que aqueles porcos para Jesus. Enfim, meus irmãos, aqueles porcos se vão no desfiladeiro, morrem lá, cerca de 2000, e aquele povo fica chateado, né? Eles tinham, sim, o coração daqueles homens estava naquela criação, e eles pedem para Jesus se retirar daquele local. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus não falou nada? Jesus que demonstrou poder sobre os ventos, sobre os mares, sobre mais 6.000 espíritos malignos que oprimiam aquele homem. Um homem que com uma palavra repreendeu e colocou a mão sobre 6.000 espíritos malignos, meus irmãos. Não poderia colocar a mão sobre aquelas pessoas, mas não. Jesus amava aquelas pessoas e tinha um plano de salvação para aquele local. E Jesus acatou, não falou nada. Porém, quando ele estava já para embarcar naquele barco, aquele homem que tinha sido liberto da sua opressão, Senhor, Senhor, deixa-me ir contigo, deixa-me seguir-te. Jesus falou, não. Porque no coração de quem conhece Jesus, a vontade é estar sempre com o Senhor. Mas Jesus o falou para aquele homem e orientou, volta para a sua casa, volta para os teus e fala do grande milagre que aconteceu na sua vida. Diga a eles que foi Jesus. Aqui Jesus claramente pede para aquele homem e orienta ele a falar quem foi que fez. Porque Jesus, para os judeus, Jesus não afirmava dessa forma. Mas nessa passagem Jesus claramente fala para aquelas pessoas, para os seus familiares e para os seus amigos, quem foi que te libertou? Quem foi que fez isso por você? Porque o que Jesus fez? Aquele homem foi, a Bíblia registra que aquele homem foi encontrado com Jesus, assentado, vestido e com perfeito entendimento. Meus irmãos, vestimenta aqui eu entendo como honra, respeito, que ele não tinha, o Senhor o deu, porque o Senhor tem respeito para mim e para você. Ele estava assentado, calmo, não estava mais agitado, gritando para lá e para cá. Isso aqui tem a ver com paz, a verdadeira paz, só Jesus tem para dar. E um outro detalhe, a Bíblia registra que ele estava em perfeito entendimento. Aqui tem a ver com entendimento, com sabedoria, com conhecimento,
Porque a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele homem passou a conhecer a verdade. Aquele homem passou a ser livre. Aquele homem passou a ter paz. Aquele homem passou a ter honra. Porque Jesus sabe quanto custa uma vida. E a Bíblia vai registrar que aquele homem passou a pregar, falar do amor de Jesus para aquela região, né, para a região de Decápolis. E eu acredito que muitas vidas se converteram e passaram a seguir Jesus pelo testemunho daquele homem. Eu entendo também que aquele homem passou a ser considerado o primeiro missionário daquela região. Aquele homem que era oprimido, vivia desprezado, sem futuro, sem esperança, sem expectativa, um dia conheceu Jesus e teve a sua vida transformada. Que nessa ocasião, eu e você possamos dar espaço para Jesus nas nossas vidas, porque Ele tem transformação para as nossas vidas. Jesus quer trazer honra para mim e para a sua casa. Jesus quer trazer paz para mim e para a sua vida. Jesus quer trazer entendimento e liberdade para as nossas vidas. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor aos vossos corações. A nossa oração é que a presença do Senhor venha sobre os nossos lares, trazendo a paz que nós tanto precisamos. E que Deus, em que Jesus nos abençoe. Amém?